Estamos no Setembro Amarelo, um mês onde se realiza muitas atividades de informação sobre a valorização da vida. Convidamos para conversar sobre esse tema a psicóloga Débora Pereira. Débora, eu gostaria que tu te apresentasse para nós, né, e contasse um pouquinho da tua trajetória. Primeiramente, obrigada pelo convite, obrigada por ter aberto esse espaço. Meu nome é Débora, eu sou aqui de Charqueadas, sou formada pela UBRA de São Jerônimo desde 2015. Atuei primeiramente na área de RH desde 2011 e foi na pandemia que eu mudei, né? Que eu vi essa necessidade de atuar em uma outra área e foi então que eu fui para a clínica. Então eu estou atuando na clínica desde março de 2021. Débora, conta para nós como é que começou a questão do Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo começou no Brasil no ano de 2015. Foi através do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, da Associação Brasileira de Psiquiatria e do Conselho Federal da Medicina. Foi uma união dos três para dar visibilidade e conscientização a essa causa, né? Não só da prevenção do suicídio, mas principalmente da valorização da vida. E nesse sentido, assim, tu falaste sobre a questão da causa, né? Quais são as causas geradoras dessa depressão que as pessoas se encontram, né? Ou mesmo da questão do suicídio mesmo, que é muito falado na questão do Setembro Amarelo. Sim, sim. A depressão, ela pode ou não levar a pessoa ao suicídio, né? Não significa que a pessoa que tem depressão que ela vá se suicidar, mas ela pode ser uma das causas com que leva a pessoa a isso. Outras causas que podem levar a pessoa, consequentemente, à depressão, né? A desesperança. As pessoas, quando a gente observa onde a pessoa está tendo um desinteresse por coisas que antes ela gostava muito de fazer e agora ela não se interessa mais. Traumas também podem levar a isso, traumas da infância, questões na própria adolescência, né? Sentimentos de solidão, sentimentos de rejeição. Acho que isso é uma coisa importante para a gente falar, que é referente à causa LGBTQIA+. Pessoas, às vezes, se sentem deprimidas por se sentirem rejeitadas. Não que elas não estejam aceitando essa condição, mas principalmente pela questão da rejeição de outras pessoas, que pode daí levar à depressão e a outras situações também. A gente tem percebido assim que as pessoas, nós estamos vivendo momentos difíceis, né? Momentos onde a gente percebe, como tu disseste, a questão do desemprego, da fome, né? A questão das perdas que teve por conta do Covid, muitas famílias passaram por esse processo de luto, né? E estão passando ainda. Sim. Então isso pode levar as pessoas realmente a uma desestruturação na questão emocional, né? Sim. E isso a gente tem percebido assim como essa demanda aumentou por conta, claro, da pandemia, mas que precisa muito a gente ter esse olhar sobre essas questões, né? Sim. A perda, né, do contato, o isolamento que aconteceu devido à pandemia, isso é uma causa que acabou aumentando ainda esse índice de depressão, o desemprego e, consequentemente, a falta de dinheiro e a falta de comida, né, da estrutura básica para as famílias. Isso é um fator que agrava muito essas situações. E aí a perda também de pessoas, né, de familiares, de pessoas especiais, que tudo isso são situações também que vão acarretar na consequência de uma depressão, casos também de ansiedade, né, que são situações que levam também à depressão. Então, são fatores que vão aumentando, né, os casos. Uma das coisas que também surge muito, as pessoas questionando e perguntando, qual é essa relação da ansiedade com a depressão? É tudo a mesma coisa? Assim, as pessoas depressivas têm um crise de ansiedade? Como é que é isso? Assim, acho que era interessante, né? Também esclarecer para nós. Sim. Inicialmente, é importante a gente entender que a ansiedade, ela também não é de todo mal.
né? O porquê disso? A ansiedade, ela é um mecanismo de defesa, que a gente chama, que ela faz com que a gente se proteja antecipadamente de situações que a gente vai passar. Quando é que ela é ruim? Né? Quando ela faz quando a gente tem essa preocupação generalizada com o futuro. E aí isso começa a gerar pensamentos referentes a esse futuro, pensamentos automáticos, que a gente chama sobre isso, que vem aumentando a nossa ansiedade, nos bloqueia às vezes de situações que a gente tenta evitar com um medo excessivo, que às vezes a gente cria na nossa cabeça, né, por essa antecipação do que está por vir ou do que possa vir. Então, isso é que a gente chama da parte ruim da ansiedade, quando ela é em excesso. E aí, assim, por que às vezes a gente fala das redes sociais e por que isso aumenta os casos de ansiedade? Porque a gente tende, até não só, né, os adultos, mas às vezes até os adolescentes, a se compararem uns aos outros. E a questão da comparação, ela também gera ansiedade, ela também gera uma preocupação, não só com o futuro, mas às vezes de buscar um pertencimento, uma mudança em si, para um pertencimento às vezes de algum grupo, e aí essa falta de identificação, essas questões até mesmo às vezes quando a gente falou, né, da rejeição, pode aí vir a acontecer da depressão. Então, uma coisa pode levar a outra, mas não é regra. Nem sempre ela vai levar isso. Ela pode levar também a outras situações. Também existem, acredito assim, outros sinais que nos indiquem assim, que a pessoa está em depressão, né? É possível a gente identificar assim, se a pessoa está entrando nesse processo de depressão? Tem momentos tristes. Todo mundo precisa entender que a gente vai ter momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de ansiedade. Onde é que a gente percebe a diferença? No excesso. Tudo que é excesso é o que está fora do normal. Então, como a gente falou, né? A desesperança, a apatia, a falta de vontade de fazer coisas que antes a pessoa gostava de fazer, o isolamento, né? A pessoa tende sempre a se isolar mais, a não ter mais aquele interesse que tinha antes de conviver. Então, essas são situações que a gente precisa estar atento, né? Que podem ser sinais de que algo não está indo bem. Débora, tu acha que tem algum aspecto que seria importante a gente ressaltar ainda em relação a essa questão do mês de setembro, né? Da valorização da vida, da questão da depressão e do suicídio? O setembro é um mês importante para que a gente traga a conscientização dessa valorização da vida. Mas não só no mês de setembro, a gente precisa ter esse olhar a todo momento. Então, a depressão, é importante destacar que ela não acontece só na vida adulta. Ela acontece em idosos, ela acontece na adolescência e ela também acontece na infância. Então, estejam sempre atentos a essas situações que a gente elencou no vídeo e não deixe de pedir ajuda. Existem os CAPs da cidade, existe também o CVV, que se chama Centro de Valorização da Vida, é um atendimento 24 horas, telefônico, né? O número é 188, fiquem à vontade para pedir ajuda, ligar e ouvir o que eles têm a lhe dizer. A ligação é anônima, caso a pessoa não queira se identificar. E eu gostaria muito de trazer essa mensagem. Pedir ajuda é ser forte. Não deixe de procurar ajuda nesses momentos de dor. Obrigada. Nós agradecemos a tua participação, Débora, aqui no nosso bate-papo, né? Importante a gente destacar, e tu já reforçaste isso, que, na verdade, o Setembro Amarelo é um mês de conscientização, de combate ao suicídio, sim, mas esse assunto, ele precisa prevalecer nos 12 meses do ano, né? Porque, infelizmente, nós sabemos que estamos vivendo esse momento difícil, mas que a saúde mental precisa ser, sim, pauta, né? De toda uma questão de políticas públicas, sim, no município,
município, né? E a gente tem conversado muito sobre isso, porque nós precisamos que as pessoas sejam felizes, né? Nós queremos que as pessoas sejam felizes. E cuidar da saúde mental também faz parte, né, de todo esse processo de humanização que nós vivenciamos aí na nossa cidade. Então, agradecemos muito a tua participação, a tua fala, tuas contribuições, né? E vamos aqui aproveitar e pedir que as pessoas sugiram que outras pessoas assistam o vídeo, né? Que possam indicar, porque sem dúvida é um assunto bastante importante neste momento que nós estamos vivendo. Sim, então, muito obrigada, Débora. Obrigada. Vereadora